Graça e paz, irmãos, estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo bíblico dominical. Nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 15, um capítulo muito importante, um divisor de águas na igreja. O capítulo 15 fala a respeito do Concílio de Jerusalém. Nós vimos isso no domingo passado, eu vou apenas relembrar. Hoje nós vamos estudar a partir do versículo 22 do capítulo 15. Porém, eu vou trazer à memória dos irmãos algumas coisas que foram ditas na semana passada a respeito do capítulo 15. No capítulo 15, nós temos ali a formação do Concílio de Jerusalém. Esse concílio foi formado porque agora a igreja ela não é formada de judeus, ela é formada de judeus e gentios. E algumas pessoas, sem autorização da igreja ou da liderança da igreja, começaram a falar à igreja que era necessário se circuncidar para ser salvo, para encontrar a salvação em Cristo. Isso causou um conflito, porque a igreja agora ela não é mais uma igreja basicamente formada por judeus, ela é uma igreja formada por gregos e pessoas de outros povos, de outras línguas. Então essas pessoas estavam dizendo aos gentios que antes eles precisavam se tornar judeus para encontrarem a salvação. Ou seja, eles estavam dizendo que a salvação não era mais pela graça, que a salvação era por obras. Você precisava fazer ou cumprir a lei para poder ser salvo, a lei de Moisés. E isso criou um grande problema dentro da igreja, fez com que a liderança da igreja, os apóstolos e até pessoas que faziam parte da igreja sem ser líderes se reunissem para debater o assunto e tomarem uma decisão. E nós vimos isso na semana passada, não é? E aí nós vamos ver alguns irmãos importantes na história da igreja que se levantaram para falar a respeito da salvação pela graça, não pelo cumprimento da lei. Veja, no capítulo 15, no versículo 5, diz assim a palavra do Senhor, e só relembrando aos irmãos, sobre esta parte da passagem nós já estudamos, eu estou apenas trazendo à memória dos irmãos aquilo que nós dissemos na semana passada, algumas coisas, para que a gente entre então no texto de hoje, que é a partir do versículo 22 do capítulo 15. Diz assim o versículo 5, apenas para relembrá-los. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus, que haviam crido e disseram, é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Ou seja, fazendo uma referência à aliança que foi feita lá no livro de Gênesis, no capítulo 17, no versículo 22, não é? A respeito de que todo filho homem deveria de ser circuncidado no 8º dia. Não é? E então essas pessoas compreendiam que aqueles que eram salvos pela graça, não é? Que eles deveriam, antes de receber a salvação, só poderiam ser salvos, não é? Se eles fossem circuncidados, ou seja, se eles cumprissem a lei de Moisés. Veja o que diz o versículo 6. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Claro, essa questão levantou uma grande celeuma, uma grande discussão dentro da igreja. Essas pessoas que levantaram isso, eles eram fariseus, eles eram legalistas, não é? E eles basicamente estavam dizendo, antes, aqueles que não são judeus precisam se tornar judeus, porque senão eles não têm como encontrar a salvação. Mas isso fez com que a liderança, ou seja, os apóstolos, os presbíteros, se reunissem para debater o assunto imediatamente, para que a igreja se posicionasse diante desse questionamento, que na verdade não foi só um questionamento, mas uma tentativa de fazer crer parte da igreja de que ela precisava se tornar uma igreja formada por judeus ou por pessoas que cumprissem a lei. Mas é interessante ver que a liderança não deixou o assunto tomar um volume muito grande, muito
que pudesse causar ainda um prejuízo maior. A liderança se reuniu no intuito de dirimir, de resolver, de decidir sobre o assunto. Veja, versículo 7, depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês, para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou seus corações pela fé. Amados, é interessante a gente pensar que havia um muro construído entre judeus e gentios. Mas à medida em que o evangelho foi pregado, à medida em que gentios se converteram e receberam o Espírito Santo de Deus, esse muro foi derrubado. Ou seja, aqui nós vemos que a igreja ela não é formada a partir ou formada pelo povo judeu. Ela é formada de pessoas de diferentes povos, línguas, nações. Há a confirmação disso, porque essas pessoas que não eram judeus, elas receberam o Espírito Santo de Deus. Ou seja, Deus não exigiu nada delas, no sentido de que elas cumprissem a lei para serem salvas. Elas foram salvas pela graça, mediante a fé, e não por obras, e não pelo cumprimento da lei. A lei não foi introduzida com o intuito de promover salvação. Nós temos pessoas que viveram antes da lei e que certamente encontraram salvação. A salvação sempre foi pela fé, nunca foi pelo cumprimento da lei. Mas algumas pessoas levantaram essa situação e causaram transtorno na igreja. E aqui nós temos Pedro realmente falando isso. Olha, vocês sabem que o Senhor me separou para pregar aos gentios. E eu pregando, eu vi eles se convertendo e vi o Espírito Santo que foi derramado sobre nossas vidas, sendo derramado sobre a vida deles. Em nenhum momento Deus exigiu que eles cumprissem a lei. E nós vamos ver outros homens aqui, como o próprio apóstolo Paulo, como Tiago, irmão de Jesus, que era uma liderança muito importante na igreja de Jerusalém, falando a respeito disso, que a salvação era pela graça, ou seja, não precisava cumprir a lei. Ninguém que não era circuncidado precisava circuncidar-se para cumprir a lei e aí sim receber a salvação. Pois Deus, no momento em que o evangelho foi pregado, as pessoas não receberam essa orientação de Deus, né? Mas algumas pessoas, como diz lá no versículo 1, diz assim: alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar os irmãos. Em nenhum momento eles receberam uma autorização da igreja. A igreja não os enviou. Foi a compreensão deles que fez com que eles difundissem aquilo que eles compreendiam, né? Lá em Antioquia. E veja o que eles diziam ainda no versículo 1: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Ou seja, você precisa cumprir a lei antes de encontrar a salvação. Porém, o que nós vimos mediante a pregação do evangelho foi completamente diferente. Por onde os homens passavam, eles pregavam tanto a judeus quanto a gentios. E judeus e gentios se converteram, e não pelo cumprimento da lei, mas pela graça de Deus, mediante a fé dessas pessoas. Eles estavam imputando um peso sobre a vida dessas pessoas que o próprio Deus não havia imputado. Então, nesse concílio, essa formação desse concílio, foi justamente para dirimir, para fazer com que essa questão fosse resolvida, ou seja, compreendida não só pela liderança, mas para que aquilo que a liderança compreendeu pudesse ser divulgado nas igrejas, para que as igrejas entendessem o rumo do evangelho. Amados, imaginem se realmente fosse necessário se circuncidar, né? Isso para um judeu era totalmente natural. Moisés, né, entregou a lei a eles, e na lei que foi entregue a eles constava isso. Mas os judeus, os gentios, não tinham essa prática, não fazia a prática
não fazia parte da vida deles, entende? Então isso poderia causar uma divisão na igreja. Esse questionamento, não só esse questionamento, mas essa atitude errada sem autorização da liderança da igreja, podia causar uma divisão na igreja. Isso nos leva a pensar que muitas vezes dentro da igreja nós temos irmãos, né, que divulgam coisas dentro da igreja que causam divisão na igreja. São coisas que a liderança não autorizou que fosse feita, né? Antes de você decidir fazer porque um irmão disse, procure a sua liderança, procure o seu pastor, tire a dúvida com a sua liderança, com o seu pastor, porque você deve ser orientado pelo seu pastor, e não por irmãos que fazem, que têm as suas compreensões. Não é isso. Mas veja, então aqui Pedro, ele se levanta e diz, olha, o próprio Deus não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou seus corações pela fé. Ou seja, a salvação, ela é pela graça, mediante a fé, e foi desse jeito que o coração deles foi purificado. Paulo também vai falar, né, a respeito disso. E veja, no versículo 13 nós vamos ter a palavra de Tiago, e volto a dizer, Tiago era uma liderança muito importante em Jerusalém. Diz assim a palavra de Deus no capítulo 15, versículo 13, e eu estou apenas relembrando aos irmãos. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse, irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus no princípio voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Veja, o povo de Deus, ele é formado de diferentes pessoas, pessoas que falam diferentes línguas, que pertencem a diferentes nações, pessoas de todos os povos, línguas e nações. Glória a Deus por isso, amados. Entende? E é isso que Tiago está falando, né? Veja, versículo 15. Concordam com isso as palavras dos profetas conforme está escrito. Depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, versículo 19, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes, e aí aqui Tiago então vai estabelecer aquilo que ele acha, que ele entende, que deve ser dito aos gentios, não é? E aí aqui está o que ele diz já no versículo 20, que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Amados, por que esses itens? Porque isso que Tiago disse, que deveria de ser comunicado aos gentios apenas, não que eles deveriam de ser circuncidados. Essa era uma forma de manter a tolerância dentro da igreja e manter a comunhão dentro da igreja, para que isso não viesse dividir a igreja. Então se estabeleceu que tanto judeus e gentios, os judeus já faziam isso e agora os gentios precisavam fazer. Ou seja, não comer comida contaminada pelos ídolos, se abster de imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Amados, o intuito era única e exclusivamente manter a tolerância e a comunhão dentro da igreja. Veja que isso daqui não era um fator determinante para a salvação, mas um fator determinante para manter a comunhão entre os salvos. Que palavra maravilhosa, que palavra abençoada para nossas vidas. A salvação é sim pela graça, é um favor imerecido. É para os que creem, para os que confessam Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador de suas vidas. E o importante é manter a comunhão na igreja, a unidade dentro da igreja, manter a tolerância entre os irmãos, para que a igreja seja um só corpo. A igreja é um só corpo, não é? Mas para que a cultura, as compreensões das diversas regiões não venham dividir a igreja, né? Somos um só corpo, né? E temos uma só cabeça, ou um só cabeça, que é Cristo Jesus, o Senhor
das nossas vidas. Depois de ter deliberado sobre o assunto e ter decidido aquilo que deveria de ser feito, ou seja, a decisão final é: não há necessidade de se circuncidar, né? Nós vamos estabelecer certas normas, não para que a pessoa seja salva, mas para que se mantenha a comunhão dentro da igreja, para que se mantenha a unidade dentro da igreja, para que se mantenha a tolerância entre os irmãos. Então se estabeleceu essas coisas, essas áreas, mas agora é preciso comunicar à igreja. Ou seja, não só a igreja que estava ali presente, mas por todos os lugares aonde as igrejas, não é? Ou a igreja teve seus adeptos, não é? As pessoas que creram. Veja então o versículo 22. Agora sim, nós estamos na aula de hoje. Então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Por que Antioquia? Porque foi em Antioquia que aqueles homens, né, resolveram dizer que precisava sim ser circuncidado para receber a salvação, precisava cumprir a lei de Moisés. Então eles enviam homens como Paulo e Barnabé, para transmitir aquilo que foi decidido. Mas é muito interessante, acompanhe o texto comigo, porque essa transmissão não será só de palavras. Veja o que diz a palavra do Senhor. Escolheram Judas, também chamado Barsabás, e Sila, 2 líderes entre os irmãos. Veja, apóstolos, líderes, enviados. Com eles enviaram a seguinte carta. Não bastou enviar pessoas para dizer com palavras, mas foi posto no papel, foi escrito, né, para que todos tomassem conhecimento daquilo que foi decidido no concílio a respeito desse assunto. É preciso ou não se circuncidar? Né? O concílio decidiu, não há necessidade de se circuncidar, o próprio Deus não exigiu isso. Agora nós vamos enviar pessoas escolhidas pela igreja, certo? E que além de serem pessoas escolhidas pela igreja, são líderes, apóstolos. Mais do que isso, eles vão levar a carta, ou seja, vão levar o comunicado por escrito, para que não haja dúvida de que a decisão que foi tomada, ela foi tomada no sentido de que a salvação permaneça pela graça e que depois de salvos a gente possa viver em comunhão, em tolerância entre os irmãos. Veja, os irmãos apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Soubemos que alguns saíram de nosso meio sem nossa autorização, não havia autorização nenhuma para que esses homens chegassem lá e criassem confusão. E os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Amados, é uma ação maligna, uma ação de Satanás, querendo criar confusão dentro da igreja. Assim concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé. Agora sim, a igreja diz, não, nós escolhemos os homens que vão nos representar, que vão transmitir a vocês a decisão que foi tomada quanto ao assunto, para que vocês possam ter tranquilidade, paz. Não deem ouvidos a pessoas que não são enviadas por nós. Assim concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês, com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, como eu já havia lido, estou repetindo, homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, aqueles não arriscaram a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles não são separados por Deus para pregar o Evangelho, colocando suas vidas em risco, mas a igreja agora vai enviar pessoas que realmente creram, que realmente seguem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que estão dispostos a darem a sua vida para que outras vidas sejam alcançadas, salvas, libertas, curadas, transformadas pela pregação do Evangelho. Olha o peso que essas pessoas carregam quando elas são enviadas à igreja. E é por isso que esta carta ela traz esse detalhe para mostrar que, olha, essas pessoas sim, elas estão autorizadas pela igreja porque elas estão dispostas a darem a sua vida
pela pregação do Evangelho, pelaquilo que elas creram, porque creram em Jesus Cristo, porque confessam Cristo como Senhor e Salvador. Versículo 27, portanto estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo, ou seja, vai haver confirmação verbal, mas nós estamos enviando também por escrito, para que não haja dúvida. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências, ou seja, veja também a ordem, né? Pareceu bem ao Espírito Santo, ou seja, em primeiro lugar, quem estabeleceu a regra não fomos nós, foi o Espírito Santo de Deus. Pareceu bem a Ele, e se pareceu bem a Ele, então pareceu bem a todos nós. É Ele quem conduz a igreja, é Ele quem conduz o missionário, é Ele quem sela a pessoa, né? Ele é o penhor, a garantia da nossa herança. Né? Quando você crê em Jesus Cristo, você recebe o Espírito Santo de Deus. Não é? E se houvesse algum impedimento nisso, se dependesse do cumprimento da lei, então aqueles que creram não teriam recebido o Espírito Santo, porque precisariam crer antes de receberem a salvação. Mas a salvação é pela graça, e por isso eles receberam o Espírito Santo de Deus, independente de cumprirem a lei. E é por isso que a ordem do texto, e eu vou ler de novo, amados, porque é muito importante, são pequenos detalhes. Mas diz assim o versículo 28, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Primeiro ao Espírito Santo, depois a nós. Não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Que se abstenham de comida sacrificada a ídolos, do sangue de carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Que tudo lhes vá bem. Ou seja, o intuito aqui não é estabelecer essas regras para quem quer a salvação, mas para quem quer viver em comunhão com a igreja, porque a igreja precisa viver em comunhão, em unidade, em tolerância. Veja, versículo 30, uma vez despedimos os homens que desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Esses homens foram lá e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem, ou seja, aquele peso que seria imputado sobre esses irmãos foi retirado. Não há necessidade disso. Não é? Isso só veio para causar confusão, transtorno no coração de vocês, mas essa não é a vontade de Deus para vocês e para a sua igreja. Veja, versículo 33, tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz para voltarem aos que tinham enviado. Mas Silas decidiu ficar, Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Amados, interessante, né? Uma decisão unânime, a igreja decidiu de forma unânime. Ou seja, nós vemos aqui pessoas importantes mostrando que a salvação é pela graça mediante a fé, o discurso de Pedro, de Paulo, de Tiago. Aquilo que a igreja estabeleceu para manter a unidade dentro da igreja, estabeleceu para que a igreja tivesse comunhão, para que a igreja vivesse uma tolerância entre os irmãos. Interessante isso, né? A preocupação de manter a unidade, né? Agora, o documento enviado para esta igreja, a igreja de Antioquia, né? É um documento legítimo, é um documento onde quem se reuniu foram os líderes, os apóstolos, a própria igreja que lá se reunia e deliberaram sobre o assunto. Agora sim, um documento da igreja ou da liderança da igreja para a própria igreja. É interessante isso, a gente tomar cuidado com essas situações. Veja, a decisão, sim, claro, a decisão, não há necessidade de se circuncidar, não há necessidade de você se tornar judeu. O povo de Deus não é o povo judeu, mas é um povo formado pela fé, ou seja, é um povo que é salvo pela graça, formado pela fé, ou seja, pessoas de diferentes povos, línguas, nações, que crerem em Jesus Cristo e o confessarem como único e suficiente Senhor e Salvador, farão parte do povo de Jesus, aonde Jesus é o Senhor, o único Senhor.
Veja, a mensagem não foi enviada apenas por palavra, mas de forma escrita. E as pessoas que levaram a mensagem eram pessoas que eram comprometidas com o Evangelho, pessoas que passaram por lutas, por dificuldades, pessoas que deram seu testemunho de fé, né, diante da igreja, que colocaram a sua vida em risco pela mensagem do Evangelho. E eu volto a dizer, amados, essa foi uma decisão unânime. Esse é um momento de divisor de águas, aonde até algum momento da história se entendia que o povo escolhido de Deus era o povo judeu. Mas o povo escolhido de Deus sempre foi um povo escolhido que seria salvo pela graça mediante a fé. Nunca foi por obras a salvação, né? Nunca foi por cumprimento da lei, nunca foi. Sempre foi pela graça de Deus, sempre foi um favor imerecido. Né? O que Deus sempre exigiu de nós é que nós crêssemos no Antigo Testamento, naquele que haveria de vir, né? E veio, né, no Novo Testamento, e que hoje está à destra de Deus Pai, reinando soberanamente, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amados, glória a Deus por esse momento da história, um momento tão importante, o concílio, não é? Algo onde a liderança se reuniu para combater a seita dos fariseus, ou alguns dessa seita, que tentaram criar confusão, contenda, divisão dentro da igreja, disseminando uma mensagem que era uma mensagem que não vinha do trono da graça de Deus. Rapidamente o concílio foi formado, as pessoas elas deliberaram sobre o assunto e, debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus, elas tomaram não a decisão, mas foram orientadas na decisão a ser tomada para que a igreja ficasse em paz, para que todo aquele que crer não entendesse que precisava primeiro cumprir a lei para depois receber a salvação. Amém? Fiquem na graça e na paz de Jesus. Nós paramos por aqui. Que Deus os abençoe ricamente. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.